Meus 12 irmãos me tratavam como um pedaço de carne para provar quem era o mais forte. Quando meu pai moribundo anunciou: "A fazenda será de quem mostrar mais brutalidade", eu compreendi que minha única saída era destruir tudo o que eles mais desejavam, inclusive eles mesmos. Ah, meus queridos, que bom que vocês vieram me visitar hoje. Sabe, sempre fico tão feliz quando recebo vocês aqui na minha casinha. Sou Irdes Wallace, tenho 78 anos bem vividos, nasci em Teutônia, no Rio Grande do Sul, mas hoje moro aqui em Guaxupé, no sul de Minas Gerais, uma cidadezinha tranquila, onde encontrei a paz que tanto busquei na vida. Hoje em dia, minha maior alegria é cuidar do meu jardim medicinal. Tenho mais de 30 tipos diferentes de ervas e plantas que cultivo com todo carinho. Sabe, tem gente que acha que planta é só planta, mas cada uma delas tem seu temperamento, suas necessidades. Algumas precisam de mais água, outras de mais sol, algumas crescem melhor na sombra. Conheço cada uma delas como se fossem minhas filhas. Comecei com esse jardim há quase 20 anos, quando me mudei para cá. Foi uma vizinha, Dona Zulmira, que me deu as primeiras mudinhas. Coitada, já partiu desse mundo, mas deixou esse presente que transformou minha vida. No começo, era só um cantinho pequeno com hortelã, alecrim e manjericão. Hoje, tenho até plantas que vieram de longe, trazidas por amigos ou que encomendei de outros lugares. Estou sentada aqui na minha varanda de madeira, olhando para o meu jardim enquanto converso com vocês. A tarde está fresca, o céu está com aquele azul que só o interior de Minas tem. Daqui dá para ver as montanhas ao longe e sentir o cheirinho das minhas ervas misturado com o café que acabei de coar no pano. Tem coisa melhor? E sabe o que mais me alegra? Compartilhar minhas histórias com vocês. Por isso, se você está gostando de me ouvir, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, viu? Isso ajuda muito essa velha aqui a continuar contando suas histórias. E vocês, meus amores que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários de qual cantinho desse Brasilzão vocês estão me vendo. E em que horinha do seu dia você encontrou o vídeo dessa vovó tagarela? Tá tomando um cafezinho de manhã, descansando depois do almoço ou já se preparando para dormir? Eu leio todos os comentários, viu? Me faz um bem danado saber que tem gente de todo lugar ouvindo minhas histórias. Hoje vou contar para vocês uma história que guardei por muito tempo dentro do peito. Não é fácil falar sobre isso, mas acho que chegou a hora. É sobre família, sobre poder e sobre como a ganância pode transformar as pessoas. É sobre a minha vida numa fazenda no interior de Teutônia, sobre meus 12 irmãos e sobre um pai que achava que força era a única coisa que importava no mundo. Vocês já ouviram falar que em briga de família ninguém deve se meter? Pois é, mas e quando a própria família se torna seu maior pesadelo? Quando aqueles que deveriam te proteger são os que mais te machucam? Essa é a minha história, e ela começa numa grande fazenda, isolada de tudo e de todos, onde a lei era ditada por um homem só. Nasci em 1947, numa fazenda grande que ficava a uns bons quilômetros da cidade de Teutônia. Naquela época, tudo era mais difícil, mais isolado. Nossa propriedade era quase um mundo à parte, com campos de trigo que pareciam não ter fim, gado de corte, pomares e até uma pequena vinícola que meu pai, Helmut Wallace, administrava com mão de ferro. Meu pai era filho de um imigrante escocês que veio para o Brasil e se casou com uma alemã da colônia. Um homem alto, de cabelos ruivos que foram embranquecendo com o tempo, mas os olhos azuis nunca perderam aquele brilho frio e calculista. Quando ele entrava num cômodo, o ar ficava mais pesado, todo mundo ficava tenso. Ele tinha orgulho do que construiu, dizia que levantou tudo na força do braço e da vontade. E acreditava que um homem valia pela força que tinha, não só a física, mas principalmente a força de dobrar os outros à sua vontade. Minha mãe, Hilda, era o oposto. Pequena, de cabelos negros sempre presos num coque, olhos castanhos que pareciam pedir desculpas por existir. Uma mulher que falava baixo, que se movimentava como se quisesse ocupar o menor espaço possível. Ela veio de uma família tradicional alemã de Teutônia mesmo,
e o casamento foi arranjado quando ela tinha apenas 16 anos. Aos 18, já tinha dado à luz ao primeiro filho, e depois disso, era como se sua vida fosse só parir e obedecer. Nossa casa era grande, uma construção de madeira com 2 andares, varanda em toda a volta, pintada de amarelo com detalhes em verde. Por fora, parecia uma casa de bonecas em tamanho real, daquelas que aparecem em cartões postais. Por dentro, era um campo de batalha silencioso. Os quartos eram divididos. Meus irmãos mais velhos em um lado, os mais novos em outro, e eu, única menina, tinha um quartinho pequeno ao lado do quarto dos meus pais. Para ficar de olho, como dizia meu pai, mas hoje entendo que era para eu nunca ter um momento de privacidade ou liberdade. Ah, meus irmãos! Éramos 13 filhos ao todo, eu, a caçula e única menina. Os mais velhos já eram homens feitos quando eu nasci. Ewald, o primogênito, tinha 24 anos quando eu vim ao mundo. Era alto como meu pai, mas silencioso, observador. Depois vinha Gunther, com a mesma idade, gêmeo idêntico de Ewald, mas com uma cicatriz no queixo que os diferenciava, resultado de uma briga com o irmão ainda na infância. Friedrich era o terceiro, com 22 anos, o mais estudioso, sempre com um livro debaixo do braço, mas não menos duro que os outros. Otto, com 20 anos, era conhecido por sua força bruta. Podia carregar um bezerro nas costas sem suar. Klaus, com 19 anos, era o mais próximo do meu pai, sempre seguindo seus passos, querendo sua aprovação. Depois vinham os do meio, Heinrich e Dieter, com 17 e 16 anos, sempre juntos nas travessuras e nas maldades. Eram os que cuidavam do gado, acordavam antes do sol nascer. Gottfried, com 15 anos, era o único que demonstrava alguma gentileza. Às vezes me trazia uma fruta ou um doce escondido. Hans, com 13 anos, já mostrava a mesma frieza do pai, com um gosto especial por maltratar os animais da fazenda. Os mais novos eram Manfred, com 10 anos, Kurt, com 8, e Ludwig, com apenas 6 anos quando eu nasci. Esses ainda estavam sendo moldados pelo sistema do meu pai, ainda tinham alguma inocência, mas logo aprenderiam a dureza que se esperava deles. Nasci quando minha mãe já tinha 42 anos, uma surpresa que ninguém esperava. Uma decepção de última hora, como meu pai fazia questão de dizer. Uma menina, depois de 12 meninos fortes. Para ele, eu era prova de que minha mãe estava enfraquecendo com a idade. Na nossa casa, o pior insulto que alguém podia receber era ser comparado a uma mulher. Minha infância na fazenda seguia o ritmo das estações. No verão, acordávamos com o sol, por volta das 5 da manhã. Minha mãe já estava na cozinha antes disso, preparando o café da manhã para todos. Pão de centeio feito em casa, linguiça, ovos, café forte. As refeições eram silenciosas, só se ouvia o barulho dos talheres e, ocasionalmente, meu pai dando ordens para o dia. As meninas da região iam para uma escola local, mas eu não. Meu pai dizia que mulher não precisa de estudo, precisa aprender a trabalhar. Então, enquanto meus irmãos mais novos iam à escola da colônia, eu ficava em casa, ajudando minha mãe na cozinha, na horta, na limpeza. Aprendi desde cedo a lidar com plantas. Minha mãe conhecia todas as ervas medicinais da região e me ensinou tudo sobre elas. Era nosso pequeno mundo secreto, algo que os homens da casa não se interessavam em controlar. Aos domingos, íamos à igreja luterana da colônia. Era o único momento da semana em que saíamos da fazenda. Meu pai fazia questão de mostrar para a comunidade sua família exemplar, todos bem vestidos, limpos, comportados. As pessoas o respeitavam, ou melhor, o temiam. Ele era um dos fazendeiros mais prósperos da região, empregava muita gente, fazia doações para a igreja. Ninguém ousava questioná-lo. Na igreja, eu observava as outras meninas, com suas tranças e vestidos coloridos, brincando juntas depois do culto. Eu queria me juntar a elas, mas meu pai não permitia. Wallace não se mistura, ele dizia. Voltávamos direto para a fazenda,
onde o almoço de domingo era um pouco mais farto que o normal, com churrasco e sobremesa. À medida que fui crescendo, comecei a notar algo estranho na dinâmica entre meus irmãos. Não era apenas a rivalidade normal entre meninos, era algo mais profundo, mais calculado. Meu pai incentivava isso. Nas refeições, ele perguntava o que cada um tinha feito de digno naquele dia. Os que não tinham nada para mostrar eram humilhados. Os que mostravam resultados recebiam um breve aceno de aprovação, o máximo de carinho que ele demonstrava. Com 6 anos, eu já sabia meu lugar naquela casa. Era invisível, a não ser quando precisavam de alguém para culpar por algo. Coisa de mulher, meu pai dizia quando algo dava errado. Se o pão não crescia direito, se uma galinha morria, se o tempo mudava inesperadamente, tudo podia ser culpa da fraqueza feminina que eu e minha mãe representávamos. Lembro-me de uma vez, quando tinha cerca de 8 anos, peguei uma das facas da cozinha e fui para o campo, determinada a ajudar na colheita como meus irmãos. Queria mostrar que também era forte, que também podia trabalhar. Friedrich me viu e arrancou a faca da minha mão com tanta força que cortei o dedo. Mulher com faca só serve para cortar a si mesma, ele disse rindo. Voltei para casa chorando e minha mãe cuidou do ferimento em silêncio, apenas sussurrando. Aprenda seu lugar, menina, ou eles te quebram. Foi por volta dessa idade que comecei a notar mudanças na fazenda. Meu pai estava envelhecendo, ficando mais irritado, mais impaciente. Os negócios da fazenda iam bem, mas ele parecia insatisfeito com os filhos. Nenhum deles era digno o suficiente para assumir seu legado. Foi quando começou a lançar os irmãos uns contra os outros, como se testasse quem seria o mais forte, o mais determinado, o mais parecido com ele. Foi na primavera dos meus 12 anos que tudo começou a mudar de verdade. Lembro que os campos de trigo estavam começando a ficar dourados e as parreiras carregadas de uvas verdes ainda. O cheiro de terra molhada entrava pelas janelas todas as manhãs depois da chuva da noite. Era 1959 e o mundo lá fora estava mudando, mas nossa fazenda parecia parada no tempo, presa nas tradições que meu pai tanto prezava. Naquela manhã, acordei com gritos. Não era incomum ouvir meu pai gritando com alguém, mas dessa vez era diferente. A voz dele estava fraca, entrecortada por uma tosse seca que parecia rasgar o peito. Levantei-me rápido e, ainda de camisola, fui até o corredor. Vi minha mãe correndo para o quarto deles, carregando uma bacia com água. Os passos pesados dos meus irmãos mais velhos ecoavam pelo assoalho de madeira. "O pai tá morrendo", sussurrou Ludwig, agora com 18 anos, quando passou por mim no corredor. Não havia tristeza em sua voz, apenas constatação. Nos dias que se seguiram, descobrimos que meu pai estava com um problema no pulmão. O médico da colônia, Dr. Schmidt, um homem velho de mãos trêmulas, vinha todos os dias à fazenda. "É grave", ele dizia a meus irmãos mais velhos, achando que eu não podia ouvir da porta entreaberta. "Questão de meses, talvez 1 ano se tiver sorte." Pensei que a doença poderia amolecer o coração do meu pai, que talvez, diante da morte, ele encontrasse alguma bondade escondida dentro de si. Como eu estava enganada. A doença só o tornou mais amargo, mais determinado a deixar sua marca mesmo depois de partir. Numa tarde de domingo, depois da igreja, ele convocou todos os filhos para seu quarto. Estávamos todos lá, em pé ao redor da cama grande de madeira escura, onde ele estava deitado, pálido, mas com os olhos azuis ainda brilhando com aquela frieza de sempre. Eu fiquei no canto, perto da porta, quase escondida atrás de Gottfried, que agora tinha 27 anos e era quase tão alto quanto Ewald. "Estou morrendo", meu pai anunciou sem rodeios, a voz rouca. "Mas antes de ir, vou decidir o futuro desta terra." Todos ficaram em silêncio. A fazenda Wallace era uma das maiores da região. Valia uma fortuna. Os olhos dos meus irmãos brilharam de cobiça. Cada um deles já tinha seus planos para quando herdassem sua parte. "Esta fazenda não será dividida", continuou meu pai, provocando um murmúrio surpreso entre meus irmãos.
Um império dividido é um império enfraquecido. Só um de vocês vai ficar com tudo. A tensão no quarto ficou palpável. Minha mãe, sentada numa cadeira ao lado da cama, baixou a cabeça ainda mais, como se quisesse desaparecer. Como vai decidir, pai? Perguntou Klaus, sempre o mais direto. Meu pai tossiu, um som áspero que pareceu arrancar algo de dentro dele. Quando se recuperou, havia um sorriso cruel em seus lábios. Vou observar. Vou ver qual de vocês é digno do meu nome, do meu legado, qual é o mais forte. Não apenas no corpo, mas na vontade. Qual de vocês tem a força para comandar, para dominar? Seus olhos percorreram o rosto de cada um dos meus irmãos, ignorando-me completamente, como se eu nem estivesse ali. E como vamos provar isso, pai? Perguntou Ewald, com seus 36 anos, o mais velho e, para muitos, o candidato natural à sucessão. Meu pai se endireitou na cama, apoiando-se nos travesseiros que minha mãe ajeitou silenciosamente. A vida é uma competição. Os fortes vencem, os fracos perecem. Mostrem-me quem é forte o suficiente para ser um Wallace de verdade. Aquelas palavras pairaram no ar pesado do quarto. Ninguém perguntou mais nada. Todos entenderam o que nosso pai queria. Uma competição, uma disputa pelo seu favor, pela herança, uma guerra entre irmãos. Ao sairmos do quarto, vi os olhares que meus irmãos trocavam entre si. Não eram mais apenas irmãos. Eram rivais, competidores. E naquela família, competição significava crueldade. Na manhã seguinte, o clima na fazenda havia mudado. No café da manhã, o silêncio habitual foi substituído por uma tensão cortante. Meus irmãos se observavam, calculando, avaliando. Ewald, como primogênito, assumiu naturalmente a liderança na administração da fazenda, dando ordens, organizando o trabalho. Mas Gunther, seu gêmeo, começou a questionar cada decisão, a propor alternativas, a minar sua autoridade. Se dividirmos o gado em 2 rebanhos, podemos experimentar técnicas diferentes de criação, sugeriu Gunther durante o almoço, desafiando o método tradicional que Ewald defendia. Isso é besteira, rebateu Ewald. Vamos continuar como sempre fizemos. Nosso gado é o melhor da região por um motivo. A discussão cresceu, as vozes se elevaram. De repente, Gunther bateu com o punho na mesa, fazendo os pratos tremerem. Você sempre acha que sabe tudo, só porque nasceu 15 minutos antes de mim. Ewald se levantou, os olhos faiscando. Eu sei mais porque aprendi mais. Enquanto você estava por aí, perdendo tempo com as moças da cidade, eu estava aqui, aprendendo com o pai. Foi quando Klaus interveio, com aquela voz calma que escondia uma ambição feroz. Talvez o pai queira ver ideias novas. Afinal, fazer sempre do mesmo jeito não mostra força, mostra medo de mudar. Os outros irmãos começaram a tomar partido, uns apoiando Ewald, outros Gunther ou Klaus. O que começou como uma discussão sobre o manejo do gado se transformou numa batalha pelo poder. De seu quarto, meu pai ouvia tudo. Mais tarde, soube pela minha mãe que ele sorria enquanto escutava os filhos brigando. As semanas seguintes foram um pesadelo crescente. A competição se espalhou por todos os aspectos da vida na fazenda. Dieter e Heinrich, que antes eram inseparáveis, agora disputavam para ver quem conseguia ordenhar mais vacas, quem produzia mais leite, quem vendia por melhor preço na cidade. Otto usava sua força bruta para intimidar os irmãos mais novos, especialmente Manfred e Kurt, que ainda tentavam encontrar seu lugar na nova dinâmica. Friedrich, sempre o mais calculista, começou a fazer anotações detalhadas sobre o desempenho de cada irmão, como se estivesse compilando evidências para apresentar ao pai. Hans, com sua crueldade natural, encontrou novas formas de sabotar o trabalho dos outros, deixando porteiras abertas por acidente, misturando sementes, escondendo ferramentas. No meio desse caos, eu tentava me tornar invisível. Continuava ajudando minha mãe na cozinha, na limpeza, no cuidado com meu pai doente,
mas logo percebi que havia me tornado algo mais na equação doentia criada por meu pai, um instrumento de medição. Tudo começou numa tarde quente de janeiro. Eu estava no Jardim dos Fundos, colhendo algumas ervas para minha mãe, quando senti uma sombra sobre mim. Era Otto, com seu corpanzil bloqueando o sol. Ele me olhava de um jeito estranho, avaliador. O que foi? Perguntei, incomodada com aquele olhar. Nada, ele respondeu, mas não saiu. Ficou ali, me observando. De repente, ele agarrou meu braço com força. Vem comigo. Me solta, Otto, tá me machucando. Ele ignorou meus protestos e me arrastou até o celeiro. Lá dentro, estava Hans, sentado em um fardo de feno, afiando uma faca. Trouxe a menina, anunciou Otto, me empurrando para a frente. Hans levantou o olhar da faca, seus olhos negros me estudando como se eu fosse um animal a ser abatido. Pra quê? Pra mostrar quem manda. O pai tá olhando. Ele quer ver quem tem pulso, quem sabe botar ordem. Hans sorriu, um sorriso que me gelou a alma. E você acha que maltratar uma garota vai impressionar o pai? Otto deu de ombros. Não é qualquer garota. É uma Wallace. E se ela é fraca, precisa aprender seu lugar. Foi então que entendi. Eu me tornara parte do teste, parte da competição. Quem conseguisse me dominar, mostrar poder sobre mim, ganharia pontos aos olhos do meu pai. Vocês não podem me machucar, tentei dizer, a voz trêmula. A mãe vai contar pro pai. Hans riu. A mãe? Aquela que nunca levanta a voz? Aquela que abaixa a cabeça para tudo? Você acha mesmo que ela vai contra nós? Ele tinha razão, e isso doeu mais que qualquer ameaça física. Minha mãe não me protegeria. Não podia. Ela mesma vivia sob o mesmo regime de medo. O que vocês querem de mim? Perguntei, tentando ganhar tempo, procurando uma saída. Queremos que você entenda como as coisas funcionam agora, disse Otto, cruzando os braços. Só o mais forte vai herdar tudo. E para ser o mais forte, a gente precisa mostrar que controla tudo e todos nesta fazenda. Naquele dia, eles não me machucaram fisicamente. Apenas me assustaram, me ameaçaram, mostraram o poder que tinham sobre mim. Me fizeram limpar o celeiro inteiro sob seus olhares, jogando tarefas extras, criticando cada movimento. Era uma demonstração, um aviso do que estava por vir. Quando finalmente me deixaram ir, corri para a cozinha, onde minha mãe preparava o jantar. Ela viu meu rosto pálido, minhas mãos trêmulas. — O que aconteceu? Perguntou baixinho. Otto e Hans. Eles me fizeram limpar o celeiro, ficaram me ameaçando. Minha mãe suspirou, seus olhos se enchendo de lágrimas que ela rapidamente enxugou na manga do vestido. Vai piorar, ela sussurrou. Seu pai, ele fez isso de propósito. Fez o quê? Ele sabia que eles iam usar você assim. É parte do teste dele. Olhei para minha mãe, incrédula. O pai quer que eles me maltratem? Ela não respondeu com palavras, mas seu olhar disse tudo. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. A menina assustada começou a dar lugar a algo mais frio, mais calculista. Se eu era parte do jogo, talvez pudesse aprender as regras. E talvez, apenas talvez, encontrar uma maneira de virá-lo contra os jogadores. Nas semanas que se seguiram àquela tarde no celeiro, percebi que minha vida tinha mudado para sempre. O que começou com Otto e Hans logo se espalhou para todos os meus irmãos. Era como se eu tivesse me tornado um troféu ambulante, uma prova de força a ser exibida para nosso pai moribundo. Lembro de uma manhã em que estava na cozinha, ajudando minha mãe a preparar o café. Ewald entrou, com aquele jeito autoritário de sempre, olhou ao redor e apontou para mim. Irdes, você vai limpar meu escritório hoje. Quero tudo impecável. Antes que eu pudesse responder, Gunther apareceu na porta. Eles ainda eram idênticos aos 36 anos, exceto pela cicatriz no queixo de Gunther e pelas rugas de preocupação mais profundas ao redor dos olhos de Ewald. A menina vai comigo hoje, disse Gunther. Preciso de ajuda com os livros de contabilidade.
Os dois se encararam, e o ar entre eles parecia eletricizado de hostilidade. Eu falei primeiro, insistiu Ewald, dando um passo à frente. E daí? Rebateu Gunther. Ela é minha irmã também. E meus livros são mais importantes que seu escritório empoeirado. Fiquei ali, entre os dois, olhando para minha mãe em busca de ajuda. Mas ela apenas continuou mexendo a polenta no fogão a lenha, como se não estivesse ouvindo nada. Vamos resolver isso como homens, sugeriu Ewald, arregaçando as mangas. Gunther sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Como quiser, irmão. Saíram para o quintal e todos sabíamos o que ia acontecer. Uma luta, como tantas outras que estavam ocorrendo na fazenda desde o anúncio do nosso pai. Lutas para estabelecer domínio e hierarquia, para mostrar quem era mais forte. Klaus, que estava sentado à mesa tomando café, balançou a cabeça. Idiotas! Não é assim que se ganha essa competição. E como se ganha? Perguntei, sem conseguir me conter. Ele me olhou, surpreso que eu tivesse falado diretamente com ele. Usando a cabeça, não os punhos. O pai quer alguém que saiba dominar, não apenas bater. Naquele mesmo dia, à tarde, Klaus me chamou para o depósito de grãos. Estava separando sementes para o plantio da próxima safra. Você vai me ajudar, disse ele, não como um pedido, mas como uma ordem. E vai aprender como se administra uma fazenda de verdade. Durante 3 horas, ele me ensinou sobre as diferentes qualidades de sementes, os melhores períodos de plantio, como calcular custos e lucros. Era o tipo de conhecimento que nunca compartilharia com seus irmãos. Era sua vantagem na competição. Mas comigo, ele compartilhava, porque eu não era uma ameaça. Eu era apenas uma ferramenta para mostrar sua capacidade de liderança, de ensinar, de dominar de um jeito diferente. Você entendeu tudo? Perguntou no final, seu olhar penetrante fixo em mim. Sim, respondi, embora minha cabeça estivesse girando com tantas informações. Bom, amanhã vou te testar. E se você errar, vai haver consequências. A ameaça era clara, mesmo que velada. Cada um dos meus irmãos tinha seu método. Ewald e Gunther usavam a força física, competindo para ver quem podia me dar mais ordens, me fazer trabalhar mais. Friedrich usava a humilhação intelectual, fazendo perguntas que sabia que eu não poderia responder, para depois rir da minha ignorância. Otto simplesmente usava seu tamanho para me intimidar, ficando muito perto, me encurralando em cantos da casa. Heinrich e Dieter, que antes pelo menos me ignoravam, agora inventavam tarefas impossíveis. Carregar baldes de água pesados demais, limpar estábulos enormes em tempo recorde. Quando eu inevitavelmente falhava, informavam ao pai da minha incompetência. Hans era o pior. Tinha um prazer sádico em me assustar. Escondia-se e saltava na minha frente quando eu menos esperava. Colocava aranhas no meu travesseiro. Uma vez, trancou-me no porão escuro por horas, dizendo a todos que não sabia onde eu estava. Gottfried era o único que ainda mostrava alguma humanidade, mas mesmo ele tinha mudado. Às vezes me trazia um pedaço de doce ou uma fruta escondida, mas sempre quando ninguém estava olhando. Em público, tinha que mostrar a mesma dureza que os outros, ou seria visto como fraco. Os mais novos, Manfred, Kurt e Ludwig, me observavam e aprendiam com os mais velhos. Eles também estavam na competição, embora tivessem menos chances por serem mais jovens, mas isso só os tornava mais determinados a provar seu valor. Uma noite, quando todos estavam dormindo, levantei para beber água e encontrei Ludwig na cozinha. Ele tinha 18 anos agora, estava se tornando um homem. Quando me viu, seus olhos brilharam com uma ideia repentina. Irdes, ele sussurrou, vem comigo. Relutei, mas ele agarrou meu pulso e me puxou para fora, para o quintal escuro. A lua estava cheia, lançando uma luz prateada sobre o pátio da fazenda. O que você quer? Perguntei, meu coração acelerado de medo. Quero que você me ajude a impressionar o pai, ele disse, sua voz estranhamente animada. Tive uma ideia. Que ideia? Vou pegar um dos cavalos de Ewald, aquele alazão que ele não deixa ninguém montar.
Vou domá-lo e mostrar para o pai que posso controlar o que nem o Ewald controla. Olhei para ele, perplexa. Você está louco? Aquele cavalo é perigoso. E o Ewald vai te matar se souber. Ludwig sorriu, um sorriso que me lembrou demais o do nosso pai. Só se ele descobrir. E você não vai contar, vai? A ameaça estava implícita em sua voz. Se eu contasse, sofreria as consequências. Por que está me dizendo isso? Perguntei. Porque você vai me ajudar. Vai distrair o Gottfried, que está de vigia no estábulo. Diz que precisa de ajuda na casa, que a mãe está chamando, qualquer coisa. Engoli em seco. Se eu ajudasse e algo desse errado, seria culpada. Se me recusasse, Ludwig encontraria uma forma de me punir. Não posso, disse finalmente. É muito perigoso. Você pode se machucar. Seu rosto mudou instantaneamente, a animação dando lugar à raiva. Você não tem escolha. Ou me ajuda, ou amanhã conto para o Hans que foi você que estragou a armadilha dele semana passada. Não tinha sido eu, mas isso não importava. Hans acreditaria em Ludwig, não em mim, e Hans era quem mais me aterrorizava. Naquela noite fiz o que Ludwig pediu. Fui até o estábulo, inventei uma história para Gottfried, que saiu para verificar. Ludwig conseguiu tirar o alazão, mas não chegou longe. O cavalo era mesmo indomável, e na escuridão da noite empinou e derrubou meu irmão. Não foi uma queda grave, mas o suficiente para acordar Ewald, que veio correndo ver o que estava acontecendo. A punição foi imediata. Ewald espancou Ludwig ali mesmo, no pátio, sob a luz da lua. Eu observava da janela do meu quarto, tremendo. Quando terminou com Ludwig, Ewald olhou para a casa, diretamente para a minha janela, como se soubesse que eu estava observando. Seu olhar dizia claramente: você é a próxima. Na manhã seguinte, Ewald me encontrou na horta. Não disse nada, apenas me pegou pelo braço e me arrastou até o quartinho das ferramentas. Lá, me empurrou contra a parede. Você ajudou Ludwig ontem à noite, ele disse, sua voz perigosamente calma. Ele me obrigou, tentei explicar, as lágrimas já escorrendo pelo meu rosto. Não me interessa, você desobedeceu. Você escolheu um lado, o lado errado. Ele levantou a mão e fechei os olhos, esperando o golpe. Mas ele parou no meio do caminho. Não, ele murmurou, mais para si mesmo que para mim. Não assim. Abri os olhos, confusa. Ewald me estudava com um olhar calculista. O pai está observando, ele disse. Ele quer ver como lidamos com a desobediência. Bater em você seria fácil demais, previsível demais. Eu preciso ser mais criativo. O castigo veio na forma de isolamento. Ewald convenceu todos os irmãos a me ignorarem completamente. Por 2 semanas, ninguém na casa falou comigo, além da minha mãe. E mesmo ela, apenas quando estávamos sozinhas. Era como se eu tivesse me tornado um fantasma. Invisível, intocável, inexistente. Aquelas 2 semanas foram piores que qualquer agressão física. A solidão, o silêncio, o sentimento de não existir, era uma tortura psicológica perfeita. E funcionou. No final das 2 semanas, eu estava desesperada por qualquer contato humano, pronta para obedecer a qualquer ordem só para que falassem comigo novamente. Foi quando Ewald veio até mim enquanto eu varria o alpendre em silêncio. Aprendeu sua lição? Perguntou ele, sua voz fria. Assenti, sem conseguir falar. Ótimo. Agora você vai me ajudar a vencer essa competição. Vai ser meus olhos e ouvidos. Vai me contar tudo o que nossos irmãos fazem ou dizem quando estou ausente. Olhei para ele, surpresa. Quer que eu espione para você? Exatamente. E se for leal a mim, vou te proteger dos outros. Se me trair... Ele deixou a ameaça no ar, mas seu olhar completou a frase. Naquele mesmo dia, Friedrich me abordou no celeiro com uma proposta similar. E no dia seguinte, foi Klaus. Em 1 semana, todos os meus irmãos mais velhos queriam que eu fosse sua espiã particular. Me vi no centro de uma teia de mentiras e manipulações. Cada irmão achava que eu estava do seu lado, informando apenas a ele.
Na verdade, eu dizia a cada um exatamente o que queriam ouvir. Algumas verdades, algumas mentiras cuidadosamente construídas. Aprendi a manipular informações, a plantar sementes de desconfiança entre eles. Era uma forma de sobrevivência, mas também uma forma de poder. O único poder que eu tinha naquela situação impossível. E enquanto os observava brigando entre si, suspeitando uns dos outros por causa das minhas histórias, algo crescia dentro de mim. Não era apenas medo ou sobrevivência, era algo mais frio, mais calculado. Era o começo de um plano. O verão de 1960 chegou com um calor sufocante que parecia refletir a atmosfera na fazenda. Eu tinha acabado de completar 13 anos. Não houve comemoração, claro. A doença do meu pai avançava lentamente, dando a ele tempo suficiente para assistir ao espetáculo macabro que havia criado. A competição entre meus irmãos atingia novos níveis de crueldade a cada dia. Naquela manhã de janeiro, o sol mal tinha nascido quando ouvi gritos vindos do estábulo. Corri para a janela e vi Friedrich e Otto em uma briga violenta. Sangue escorria do nariz de Friedrich, enquanto Otto, com sua força bruta, o empurrava contra a parede do celeiro. Klaus e Ewald observavam de longe, sem interferir. Ninguém interferia mais nas brigas. Eram parte do teste, parte da seleção natural que meu pai tinha implementado. Desci para ajudar minha mãe com o café da manhã, como sempre. Ela estava mais magra, mais pálida. As olheiras profundas sob seus olhos contavam a história de noites sem sono, de preocupação constante. Eles vão se matar, sussurrei para ela enquanto cortava o pão. É o que seu pai quer, ela respondeu, sua voz tão baixa que mal pude ouvir. Só o mais forte sobrevive. Sempre foi assim nesta família. Naquele mesmo dia, ao entardecer, algo aconteceu que mudou tudo para mim. Eu estava no pomar, colhendo maçãs para a torta que minha mãe queria fazer para o jantar. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre os campos de trigo ao longe. Por um momento, me permiti esquecer onde estava, quem eu era, e apenas admirar a beleza da terra. Foi quando Hans apareceu, silencioso como um predador. Não o vi se aproximar até que estivesse bem ao meu lado. Achei você, disse ele com aquele sorriso que me dava arrepios. Tentei parecer calma. Estou só colhendo maçãs para a mãe. Não, não está, ele respondeu, tirando a cesta das minhas mãos e derrubando as maçãs no chão. Está desperdiçando tempo. E tempo é algo que não temos mais. Havia algo diferente em seus olhos, algo além da crueldade habitual. Havia urgência, desespero. O que quer dizer? Ele olhou ao redor, certificando-se de que estávamos sozinhos. O médico esteve aqui hoje. O pai está pior. Não vai durar até o final do mês. Meu coração acelerou. O fim estava próximo, e ainda não havia um vencedor claro na competição doentia do meu pai. E, perguntei, tentando esconder o tremor na minha voz. E que precisamos acelerar as coisas, Hans respondeu, dando um passo em minha direção. Já estou cansado de brincar. É hora de mostrar ao pai quem realmente merece esta fazenda. Antes que eu pudesse reagir, ele agarrou meu braço com força, me puxando para trás das árvores, para longe da vista da casa. O medo gelou meu sangue. O que está fazendo? Me solta! Você vai me ajudar, ele disse, sua voz fria como o aço. Vai contar ao pai que viu Ewald roubando dinheiro do cofre. Vai dizer que Friedrich está planejando vender parte das terras assim que o pai morrer. Vai destruir cada um deles na frente do pai. Não posso fazer isso, respondi tentando me soltar. São mentiras. O pai pode ser cruel, mas não é tolo. O tapa veio rápido e forte, me pegando de surpresa. Caí no chão, o lado do meu rosto ardendo. Nunca, em todos aqueles meses de abuso, um deles tinha me batido assim, tão diretamente. Havia sempre uma linha que não cruzavam, talvez por medo do pai, talvez por algum resquício de consciência. Hans acabara de cruzar essa linha. Você vai fazer o que eu mandar, ele rosnou, inclinando-se sobre mim. Ou da próxima vez não será apenas um tapa.
Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não foi apenas o medo. Foi também a última esperança de que houvesse alguma humanidade naquela família, de que houvesse algum limite para a crueldade. Olhei para Hans, para seu rosto contorcido pela ambição e pelo ódio, e vi nele o reflexo do nosso pai. Vi o que aquela competição doentia estava fazendo com todos eles, transformando-os em monstros piores do que o que os criou. Está bem, disse, minha voz estranhamente calma. Vou ajudar você. Ele sorriu, satisfeito consigo mesmo, sem perceber a mudança que tinha acontecido em mim. Sem perceber que não era mais medo o que eu sentia, mas algo muito mais perigoso. Quando voltei para casa naquela noite, com o rosto marcado e a alma transformada, minha mãe percebeu imediatamente que algo tinha mudado. Ela não perguntou quem tinha me batido. Perguntas assim não eram feitas naquela casa. Em vez disso, me levou para a pequena despensa onde guardávamos as ervas medicinais, fechou a porta e aplicou uma compressa fria no meu rosto. Vai piorar, ela sussurrou. O pai está morrendo mais rápido agora. Eles vão ficar desesperados. Olhei para ela, esta mulher que tinha vivido sob o mesmo terror por décadas, que tinha suportado o que eu não conseguia nem imaginar. Como você aguentou, mãe? Todos esses anos? Seus olhos, sempre baixos, encontraram os meus por um momento raro. Aguentando um dia de cada vez. Sobrevivendo. Sobreviver não é o suficiente, respondi, surpresa com a firmeza na minha própria voz. Ela me estudou por um longo momento, como se visse algo novo em mim. Então, para minha surpresa, ela trancou a porta da despensa e removeu uma tábua solta do piso, revelando um pequeno espaço escondido. De lá, tirou uma caixinha de madeira entalhada. Isso era da minha avó, ela explicou. Ela me deu antes de eu me casar com seu pai. Disse que era para emergências, para quando não houvesse mais esperança. Abriu a caixa, revelando várias ervas secas em pequenos envelopes de papel. Algumas eu reconhecia do nosso trabalho diário na cozinha, outras eram completamente estranhas para mim. Esta aqui, ela disse, mostrando um envelope específico com ervas escuras e secas. É cicuta, venenosa. Uma pequena quantidade pode causar paralisia, insuficiência respiratória. Uma quantidade maior é fatal. Olhei para minha mãe com novos olhos. Esta mulher silenciosa e submissa tinha guardado um segredo mortal todos esses anos, uma última linha de defesa. Por que está me mostrando isso? Porque vi o olhar nos seus olhos quando entrou esta noite. É o mesmo olhar que vejo no espelho há anos, o olhar de alguém que chegou ao limite. Engoli em seco. Você já pensou em usar? Ela fechou a caixa lentamente. Muitas vezes, mas nunca tive coragem. Talvez para me defender, sim, mas não para atacar. Não sou como eles. E eu? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Sou como eles? Minha mãe colocou a caixa de volta em seu esconderijo e reposicionou a tábua do piso. Você é minha filha, mas também é filha dele. Tem a força dos dois lados dentro de você. Naquela noite, deitada na minha cama, não consegui dormir. O rosto ainda doía do tapa de Hans, mas a dor física era o menor dos meus problemas. Em minha mente, via os rostos dos meus irmãos, do meu pai. Via a caixa escondida da minha mãe. Via a fazenda que tinha se tornado uma prisão. Pela janela, a lua cheia iluminava os campos. A mesma lua que tinha testemunhado tantas crueldades naquela terra. E enquanto a observava, algo cristalizou dentro de mim. Não seria como minha mãe, escondendo veneno por décadas sem nunca usar. Nem seria como meus irmãos, destruindo-se uns aos outros por uma herança. Seria algo completamente diferente, algo que nenhum deles esperava. Na manhã seguinte, procurei Hans. Ele estava no celeiro, sozinho, verificando os arreios dos cavalos. Estou pronta para ajudar, anunciei, minha voz firme. Ele se virou surpreso. Esperava resistência, lágrimas, não esta aceitação direta. O que fez você mudar de ideia? Percebi que você está certo,
respondi, mantendo o rosto inexpressivo. O pai está morrendo. Em breve, um de vocês vai herdar tudo. Quero estar do lado do vencedor. Hans sorriu, aquele sorriso cruel que antes me aterrorizava. Agora, não sentia mais medo. Só uma determinação fria. Esperta, ele disse. Sempre soube que tinha mais da nossa família em você do que aparentava. O que quer que eu faça? Perguntei, mantendo minha voz submissa, mesmo enquanto minha mente trabalhava em outra direção completamente. Primeiro, quero que espione Gottfried. Ele está muito próximo do pai ultimamente, sempre no quarto dele. Quero saber o que eles conversam. Assenti obedientemente. E depois? Depois, vamos derrubar cada um dos meus irmãos, um por um, e você vai me ajudar. Concordei novamente, mas internamente, uma voz muito diferente respondia. Sim, vamos derrubar cada um, mas não como você imagina. Naquela mesma tarde, procurei Gottfried. Ele estava na horta, a sombra longa das árvores já cobrindo os canteiros de verduras. De todos os meus irmãos, ele era o único que ainda mostrava alguma humanidade, alguma compaixão. Gottfried, chamei baixinho. Posso falar com você? Ele olhou ao redor, verificando se estávamos sozinhos. O que foi, Irdes? Mostrei a marca ainda visível no meu rosto. Hans, ontem à noite. Seus olhos se encheram de preocupação genuína. Ele bateu em você? Sim. E quer que eu ajude a destruir todos vocês. Quer que eu minta para o pai, que espione, que sabote. Gottfried passou a mão pelos cabelos, claramente angustiado. Isso está indo longe demais. O pai criou monstros com esta competição. Preciso da sua ajuda, disse, minha voz urgente. Não posso enfrentá-los sozinha. Ele hesitou e viu o conflito em seus olhos. Ajudar-me significava arriscar sua própria posição na disputa pela herança. Por favor, insisti. Se não me ajudar, quem vai? Foi nesse momento que vi uma decisão se formar em seu rosto. Vou ajudar você, Irdes. Mas temos que ser cuidadosos, muito cuidadosos. Aquela conversa com Gottfried foi o primeiro passo do meu plano. Não um plano de fuga ou de mera sobrevivência. Um plano de justiça, de vingança. Fevereiro chegou com chuvas intensas que transformaram os campos em lamaçais e deixaram a casa úmida e fria. Meu pai piorava a cada dia, o que aumentava a urgência dos meus irmãos em conquistar seu favor. A fazenda tinha se tornado um campo minado, onde cada palavra, cada olhar, cada gesto podia desencadear explosões de violência. Mas enquanto eles se concentravam em destruir uns aos outros, eu silenciosamente tecia minha teia. O plano que começou naquela conversa com Gottfried agora ganhava forma e substância. Não seria uma fuga desesperada, nem uma tentativa de sobrevivência, seria uma demolição cuidadosa de tudo que eles mais valorizavam. Gottfried se tornou meu aliado mais improvável e valioso. Aos 28 anos, ele ocupava uma posição peculiar na hierarquia dos meus irmãos. Não era o mais forte como Otto, nem o mais esperto como Friedrich, nem o mais ambicioso como Klaus. Mas tinha algo que nenhum dos outros possuía: a confiança do meu pai. O pai me pediu para revisar os livros contábeis, me contou Gottfried numa noite, enquanto nos encontrávamos escondidos no antigo depósito de ferramentas abandonado. Acho que ele desconfia que alguém está desviando dinheiro. E alguém está? Perguntei, já sabendo a resposta. Gottfried assentiu, seu rosto sério iluminado apenas pela fraca luz da lamparina. Heinrich. Vem fazendo isso há meses. Pequenas quantias, mas que somam um valor considerável. Essa informação era exatamente o que eu precisava. Heinrich, que junto com Dieter comandava o setor de gado da fazenda, sempre foi um dos mais cruéis comigo. Suas tarefas impossíveis tinham me deixado exausta e humilhada inúmeras vezes. O pai já sabe que é ele? Não. Só sabe que há discrepâncias nos números. Me pediu para investigar discretamente. Inclinei-me para a frente,
minha voz baixa e urgente. E se eu te ajudasse a provar? Se conseguíssemos pegar Heinrich no flagra? Gottfried hesitou. Seria arriscado para você. Já estou em risco todos os dias, Gottfried. Pelo menos assim posso virar o jogo. No dia seguinte, coloquei o plano em ação. Sabia que Heinrich guardava o dinheiro desviado em uma lata enterrada próxima ao carvalho grande, nos fundos da propriedade. Gottfried tinha descoberto o esconderijo dias antes. Tudo o que precisávamos era fazer meu pai descobrir também. Foi mais fácil do que imaginei. Durante o jantar, enquanto servia a comida, papel que tinha assumido desde que minha mãe adoecera com uma gripe forte, deixei cair acidentalmente algumas moedas próximas ao lugar de Heinrich. "O que é isso?" perguntou meu pai, sua voz fraca, mas ainda autoritária da cabeceira da mesa. Heinrich empalideceu visivelmente. "Só algumas moedas do meu bolso." "Tantas assim?" questionou Friedrich, sempre atento aos detalhes. "Parece dinheiro demais para andar no bolso." "Não é da sua conta", retrucou Heinrich, mas o dano já estava feito. Meu pai, mesmo doente, nunca perdia uma oportunidade de testar seus filhos. "Heinrich", chamou ele, "venha ao meu quarto depois do jantar. Quero conversar sobre os negócios do gado." Naquela noite, os gritos do meu pai, mesmo fracos devido à doença, ecoaram pela casa. Heinrich foi desmascarado. As provas apresentadas por Gottfried eram irrefutáveis. Na manhã seguinte, Heinrich partiu antes do amanhecer, expulso da fazenda e deserdado. Meu primeiro alvo tinha caído. Dieter, agora sem seu parceiro habitual, ficou vulnerável. Era o mais fraco dos dois, sempre seguindo Heinrich em vez de liderar. Sem seu irmão para protegê-lo, tornou-se alvo fácil para os outros, especialmente para Hans, que viu nele uma oportunidade de demonstrar seu poder. Durante as semanas seguintes, observei enquanto Hans sistematicamente quebrava Dieter, humilhando-o diante dos outros, sabotando seu trabalho, espalhando rumores sobre sua incompetência. Não precisei intervir. Bastou esperar e deixar que a crueldade de Hans fizesse meu trabalho. Menos de um mês depois da partida de Heinrich, Dieter também fugiu no meio da noite, incapaz de suportar mais humilhações. 2 alvos eliminados sem que eu precisasse sujar minhas próprias mãos. Mas Hans merecia algo especial. O tapa que me dera naquele dia no pomar tinha plantado uma semente de ódio que agora florescia em um plano meticuloso. Ele era o mais perigoso dos meus irmãos, o mais impiedoso, aquele que sentia prazer genuíno em causar dor. E também era descuidado, impulsivo. Minha mãe, recuperada da gripe, continuava a me ensinar sobre ervas. Agora, não apenas as medicinais, mas também as perigosas. A cicuta que ela guardava em seu esconderijo secreto era apenas uma entre muitas plantas com propriedades que podiam ser úteis. "Esta é belladonna", ela me explicou uma tarde, mostrando uma planta de flores roxas e bagas negras brilhantes no fundo da horta, escondida entre as verduras. Em pequenas doses causa confusão, alucinações. Os antigos a chamavam de erva das bruxas. Não precisei de mais explicações. Na noite seguinte, adicionei uma pequena quantidade de belladonna ao café de Hans. Não o suficiente para matá-lo, nunca chegaria a tal extremo, mas o bastante para que seus efeitos fossem sentidos. No dia seguinte, Hans começou a ver coisas, a ouvir vozes. Tornou-se paranoico, acusando os irmãos de conspirarem contra ele. Durante o almoço, teve um surto completo, atacando Otto com uma faca, convencido de que este queria envenená-lo. A ironia não me escapou. Otto, com sua força bruta, facilmente dominou Hans, que foi trancado em seu quarto até que recuperasse a sanidade. 3 dias depois, quando o efeito da belladonna já tinha passado, Hans foi chamado ao quarto do meu pai. Ninguém sabe exatamente o que foi dito, mas Hans saiu de lá humilhado, sua posição na competição severamente comprometida. Com Heinrich, Dieter e Hans enfraquecidos ou fora da disputa,
o campo estava mais aberto para os outros. Ewald e Gunther, os gêmeos mais velhos, agora com 37 anos, intensificaram sua rivalidade. Suas brigas, antes contidas a discussões acaloradas, tornaram-se físicas, violentas. Foi numa dessas brigas que o destino me ofereceu outra oportunidade. Os dois discutiam no celeiro sobre qual método de plantio deveria ser adotado na próxima safra. Uma discussão trivial que escondia a verdadeira disputa pelo poder. As palavras deram lugar aos punhos e logo estavam rolando no chão, esmurrando-se mutuamente com décadas de ressentimento reprimido. Eu observava escondida quando via a lamparina cair e o óleo se espalhar, as chamas rapidamente lambendo a palha seca do chão. Poderia ter gritado, alertado, mas em vez disso, recuei silenciosamente para as sombras. O fogo se espalhou com rapidez assustadora. Quando os outros perceberam e vieram correndo, já era tarde demais para salvar o celeiro. Ewald escapou com queimaduras graves no braço e rosto. Gunther não teve a mesma sorte. Inalou muita fumaça e passou dias entre a vida e a morte, sua recuperação lenta e dolorosa. O incêndio foi considerado um acidente, resultado da negligência dos dois. Meu pai, mesmo acamado, ficou furioso com a destruição de parte importante da propriedade. Para ele, aquilo demonstrava fraqueza, incompetência, qualidades imperdoáveis em um herdeiro. Com 5 dos meus 12 irmãos agora fora da competição, o círculo se fechava. Klaus, sempre o estrategista, percebeu a mudança nas dinâmicas de poder e adaptou sua abordagem. Começou a me tratar melhor, provavelmente percebendo que eu poderia ser útil em seus planos. Irdes, me chamou ele uma tarde enquanto eu trabalhava na horta. Preciso da sua ajuda. Mantive o rosto neutro, escondendo a satisfação de ver que meu plano estava funcionando. Em que? Friedrich está tramando algo. Ele tem se encontrado secretamente com alguém da cidade. Quero que descubra com quem e por quê. Fingi hesitação. Ele vai me machucar se descobrir. Klaus sorriu, aquele sorriso calculista que nunca alcançava seus olhos. Não se ele não descobrir. Você é esperta, Irdes. Mais esperta do que todos pensam. Ele não fazia ideia do quanto estava certo. Nas semanas seguintes, alimentei Klaus com informações cuidadosamente selecionadas sobre Friedrich, algumas verdadeiras, outras fabricadas. Friedrich realmente estava se encontrando com alguém da cidade, uma jovem viúva que herdara terras vizinhas às nossas. Seu plano era casar-se com ela e unir as propriedades, fortalecendo sua posição para a sucessão. Mas a versão que contei a Klaus era diferente. Em minha história, Friedrich planejava vender parte das terras da fazenda para pagar dívidas de jogo secretas, usando documentos falsificados com a assinatura do meu pai. Klaus, como esperado, levou a informação diretamente ao meu pai. Friedrich foi confrontado, negou veementemente, mas a semente da dúvida já estava plantada. Meu pai, sempre desconfiado, agora via traição onde antes via apenas o filho estudioso e dedicado. Friedrich percebeu que tinha sido sabotado, mas não sabia por quem. Suspeitava de Klaus, obviamente, mas também de Otto, de Ludwig, até de Gottfried. Nunca de mim, a invisível, a insignificante. Foi nessa época que Gottfried e eu intensificamos nosso plano. Ele tinha acesso ao quarto do meu pai, a sua confiança limitada. Eu tinha acesso à cozinha, às ervas, aos segredos da casa que só uma presença constantemente ignorada poderia conhecer. O pai não vai durar mais que 2 semanas, Gottfried me informou num de nossos encontros secretos. O médico disse que seus pulmões estão falhando. E a competição? Ainda não escolheu um herdeiro, está insatisfeito com todos. Isso era perfeito para meu plano. A insatisfação do meu pai significava que continuaria jogando meus irmãos uns contra os outros até o fim, enfraquecendo-os, dividindo-os. A fase final do meu plano envolvia Otto e Ludwig. Otto, com sua força bruta e inteligência limitada, era fácil de manipular. Ludwig,
o mais novo dos meus irmãos mais velhos, agora com 19 anos, tinha a impetuosidade da juventude combinada com a crueldade aprendida com os outros. Plantei em Otto a ideia de que Ludwig estava espalhando rumores sobre ele, questionando sua coragem, sua virilidade. Para Ludwig, sugeri que Otto planejava prejudicá-lo, impedi-lo de mostrar seu valor ao pai. O confronto entre eles era inevitável e veio mais rápido do que eu esperava. Durante uma caçada, uma das poucas atividades que meu pai ainda valorizava, mesmo não podendo mais participar, Otto e Ludwig se separaram do grupo. Apenas um voltou. O corpo de Ludwig foi encontrado ao pé de um barranco, o pescoço quebrado na queda. Otto alegou que foi um acidente, que Ludwig escorregou. Ninguém questionou abertamente, mas os olhares trocados durante o funeral improvisado diziam tudo. Mais um Wallace eliminado da competição, desta vez permanentemente. A culpa pelo que aconteceu com Ludwig às vezes ainda me assombra. Ele era jovem, tinha sido moldado pela crueldade do nosso pai, assim como todos nós. Mas então me lembro do cavalo de Ewald, da armadilha que ele tentou me forçar a participar, e o remorso diminui. Com a morte de Ludwig, algo mudou na fazenda. A competição, antes feroz mas contida em certos limites, agora tinha cruzado uma fronteira sombria. Meu pai, mesmo à beira da morte, parecia satisfeito com o rumo dos eventos. Para ele, isso provava que seus filhos estavam dispostos a tudo pelo seu legado. É estranho pensar em tudo isso agora, tantas décadas depois, sentada aqui na minha varanda em Guaxupé, com o cheiro das minhas ervas medicinais trazido pela brisa da tarde. Às vezes parece que foi em outra vida, como se aquela menina assustada na fazenda em Teutônia fosse outra pessoa, não eu. Meu pai morreu em março de 1960, exatamente como o médico previu. Seus últimos dias foram gastos observando a guerra que ele mesmo criou, seus filhos destruindo uns aos outros pela chance de herdar seu império. Quando finalmente partiu, não havia lágrimas de verdade, apenas um alívio silencioso que ninguém ousava admitir. O testamento foi aberto na semana seguinte. Para surpresa de todos, meu pai não havia escolhido um único herdeiro. Em vez disso, dividiu a fazenda em partes desiguais. Klaus recebeu a casa principal e os campos de trigo. Otto ficou com o gado, Friedrich com os pomares e a vinícola. Manfred e Kurt, que haviam permanecido mais à margem da competição, receberam parcelas menores de terra. Gottfried ganhou uma soma em dinheiro. E eu? Para mim, meu pai deixou o que considerava o menor dos presentes, a pequena casa da minha avó materna nos arredores de Teutônia e um pedaço de terra adjacente. Para a menina que pouco vale e pouco se dá, dizia o testamento em suas palavras cruéis. O que ele não sabia, o que nenhum deles sabia, era que aquela pequena casa era exatamente o que eu queria. Liberdade. Um lugar só meu, longe deles. Aos 13 anos, é claro, não podia viver sozinha. Minha mãe, livre do jugo do meu pai pela primeira vez em décadas, veio morar comigo. Nos anos que se seguiram, vi de longe o que aconteceu com meus irmãos e a fazenda que tanto disputaram. Como eu havia previsto, a divisão das terras foi o começo do fim. Sem a unidade que meu pai tanto valorizava, a propriedade foi se fragmentando cada vez mais. Klaus e Otto entraram em disputas constantes por fronteiras. Friedrich vendeu sua parte e partiu para Porto Alegre. Manfred e Kurt, nunca preparados para administrar terras, endividaram-se e perderam tudo para bancos. Em menos de uma década, a grande fazenda Wallace, outrora símbolo de poder e prosperidade, estava irreconhecível, dividida e vendida a estranhos em pedaços cada vez menores. Enquanto isso, em nossa pequena casa, minha mãe e eu floresciamos. Transformei o terreno em um jardim de ervas medicinais, usando o conhecimento que ela me transmitira. Logo, as pessoas da região começaram a nos procurar para remédios naturais, pomadas, chás curativos. Ganhamos uma reputação, não de riqueza ou poder, mas de cura e sabedoria.
Minha mãe viveu até os 89 anos, partindo serenamente em 1994. Foram quase 4 décadas de uma vida tranquila, marcada não pelo medo, mas pelo respeito mútuo e pelo amor que nunca pôde expressar abertamente durante seu casamento. Após a morte dela, decidi que era hora de deixar Teutônia para trás de vez. Os fantasmas eram muitos, e mesmo décadas depois, ainda cruzava ocasionalmente com um dos meus irmãos sobreviventes na cidade. Olhares eram trocados, mas palavras, nunca. Foi assim que cheguei a Guaxupé, em 2005. Estava com 58 anos, viúva. Casei-me brevemente na década de 70 com um professor gentil que partiu cedo demais, sem filhos, mas com uma vida inteira de conhecimento sobre plantas medicinais. Aqui encontrei paz. Esta pequena cidade mineira me acolheu sem perguntas sobre meu passado. Comprei esta casa com seu quintal generoso e recriei meu jardim de ervas. Logo fiz amizades, verdadeiras amizades, baseadas em respeito e carinho, não em medo ou poder. Dona Zulmira, minha primeira amiga aqui, foi quem me deu as mudas iniciais para o jardim. Ela partiu há alguns anos, mas seu legado continua nas plantas que florescem a cada primavera. Tem o seu Justino, de 82 anos, que passa aqui toda quinta-feira para tomar um café e me trazer alguma muda nova que encontrou em suas caminhadas pelo campo. A Margarida, enfermeira aposentada, que combina seus conhecimentos médicos com minhas ervas para ajudar quem precisa. Minha rotina hoje é simples e previsível, exatamente como gosto. Acordo com o sol por volta das 6 da manhã. Tomo meu café na varanda, observando o jardim e as montanhas ao longe. Depois, dedico algumas horas às plantas, colhendo, secando, preparando remédios caseiros. Às terças e quintas, abro o portão para quem quiser vir buscar ervas ou conselhos. Não cobro. Nunca precisei. As pessoas trazem o que podem. Ovos caipiras, um bolo caseiro, ajuda com algum reparo na casa. É uma economia de trocas e favores que funciona perfeitamente. À tarde, gosto de ler. Minha pequena biblioteca é meu orgulho. Livros que fui colecionando ao longo da vida, de botânica a romances, de história a poesia. À noite, após um jantar leve, sento-me novamente na varanda para ver o céu estrelado de Minas, tão diferente do céu do Rio Grande do Sul da minha infância. Nos fins de semana, recebo visitas dos meus netos emprestados, as crianças da vizinhança que me adotaram como avó. Ensino a elas o que sei sobre plantas, conto histórias, as alegres, não as sombrias, faço biscoitos de canela que eles adoram. Nunca mais voltei a Teutônia. Soube, por cartas ocasionais de uma antiga vizinha, que dos meus 12 irmãos, apenas 3 ainda vivem. Otto, agora um velho amargo e solitário. Manfred, que perdeu tudo e vive de favor na casa de um filho. E Gottfried, o único que construiu uma vida decente, longe da sombra do nosso pai. Gottfried e eu trocamos cartões de Natal por alguns anos, até que isso também parou. Acho que ambos preferimos deixar o passado onde ele pertence, no passado. Às vezes, quando estou no jardim e sinto o cheiro da terra úmida após a chuva, ou quando vejo o sol se pondo com aquele tom específico de dourado, sou transportada momentaneamente de volta à fazenda. Não sinto mais medo ou raiva. Apenas uma espécie de paz melancólica, a compreensão de que sobrevivi, de que venci à minha maneira. Aquela menina assustada cresceu e encontrou seu caminho. Não através do ódio ou da vingança, embora tenham sido necessários no momento, mas através da cura, das plantas, de si mesma e, às vezes, de outros. Hoje, aos 78 anos, tenho a vida que escolhi para mim. Simples, tranquila, cercada de verde e de amigos verdadeiros. O legado que construí não é de terras ou dinheiro, mas de conhecimento, de respeito, de gentileza, tudo o que me foi negado na infância. Meus queridos que me acompanharam até aqui, queria dizer algumas palavras do fundo do meu coração. Se você está passando por alguma situação de competição cruel na sua família, como eu passei, saiba que existe uma saída, existe um amanhã diferente.
Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando meus irmãos me viam como fraca por ser mulher, estavam plantando as sementes da própria destruição, porque subestimaram o que eu podia fazer. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. Carreguei por muito tempo o peso das decisões que tomei naquela fazenda, das manipulações que usei para sobreviver. Mas com o tempo, entendi que aquela menina de 13 anos fez o que precisava fazer para não ser destruída por um sistema cruel. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo quando Hans me bateu, quando Otto me intimidava, quando Friedrich me humilhava, eu guardava dentro de mim uma centelha que eles não podiam tocar. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. A dignidade, meus queridos, é a última fronteira. Podem tirar sua liberdade, seu conforto, até mesmo seu nome, mas não podem tirar quem você é por dentro, a menos que você permita. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Naquela despensa escura, quando minha mãe me mostrou a caixa com ervas venenosas, eu estava no meu ponto mais baixo, mas foi justamente ali que encontrei minha força. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Carrego até hoje as marcas invisíveis daqueles anos, mas aprendi a não deixar que elas definam quem sou hoje. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. E é isso que espero que vocês levem desta conversa, que sempre temos escolha, mesmo quando parece que não temos. Se você está numa família onde existe competição doentia, manipulação, abuso, seja de que tipo for, saiba que você pode escrever um final diferente para a sua história. Pode parecer impossível agora, mas há um caminho. Busque ajuda, mesmo que seja uma única pessoa de confiança, como Gottfried foi para mim. Planeje sua saída com cuidado. Acredite que merece uma vida melhor. E se você conhece alguém nessa situação, seja o Gottfried desta pessoa. Às vezes, uma mão estendida, uma palavra de apoio, pode significar a diferença entre desistir e encontrar forças para mudar. Agradeço de coração a cada um de vocês que me ouviu até aqui. Compartilhar esta história não foi fácil, mas espero que ela tenha algum valor para quem precisa. Meus queridos, se essa história tocou seu coração, por favor, agora mesmo, clique em inscrever-se e ative o sininho. Cada inscrição não é apenas um número. É um sinal de que estas histórias de superação precisam ser ouvidas. Histórias como a minha, de pessoas que enfrentaram o patriarcado destrutivo e sobreviveram para contar. E deixe nos comentários a palavra patriarcado, para que eu saiba que você assistiu até o final e entendeu como sistemas familiares opressores podem destruir vidas, mas também como podemos vencê-los. Faça isso, agora, não espere nem mais um minuto. Sua participação pode ajudar esta mensagem a alcançar quem realmente precisa ouvir que há esperança do outro lado da dor.